Olá, gente. Tava vendo um vídeo aqui do Merlin das Trevas, né? Fez uma hangout aqui, né? Uma live, né? Falando sobre um vídeo aí do Henri Bugalho, falando besteira. O Henri Bugalho falando bobagens, né? Sobre a Revolução Cubana, enfim, sobre uma série de coisas. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu noto erros absurdos da resistência, o que é ridículo, afinal, eles se colocam como academicistas, como pessoas ligadas à academia, como pessoas e ainda se colocam como centro-esquerda e tal, né? Primeiro de tudo, né, como eu já disse, já vi uma série de erros técnicos, históricos, econômicos, enfim, muito fácil até de refutarem, né? E já fiz isso aqui no canal. E isso, pessoas que dizem-se historiadores, filósofos e por aí vai, né? Como o caso do Henry e do historiador, que são meio que a ponta de lança ali da resistência, né? São os canais maiores. E assim, o Henry, ele se diz de centro-esquerda, né? Assim como o Carlito se diz centro-esquerda, se dizem progressistas. Mas o que se nota no discurso deles é um discurso neoliberal, né? Em vários pontos é um discurso neoliberal, principalmente quando eles vão atacar a esquerda. Eles atacam a esquerda utilizando-se de argumentos neoliberais, de argumentos ridículos. Um ponto que também é importante a gente dizer é que o que adianta uma pessoa dizer que é de centro-esquerda se provavelmente ela nem sabe o que é centro-esquerda? O que é centro-esquerda para eles? Eu acho que a pergunta que deveria ser feita era essa. O que é que significa centro-esquerda? O que significa esquerda para vocês? Eles não sabem, né? Como eu mostrei naquele vídeo que o Carlito fez, que ele vai falar sobre que o que deu lugar ao liberalismo clássico foi o neoliberalismo. Quer dizer, o cara não conhece a história. O neoliberalismo ele só inicia na década de 70, né, de 1970, né, como uma crítica ao modelo keynesiano, ao keynesianismo, ao estado de bem-estar social e por aí vai. Então, assim, é um erro grave, que é um erro histórico. E é um cara que é da história, né? E assim, eu fico me perguntando por que essas narrativas tão quebradas, essas narrativas tão cheias de bobagens, tão cheias de erros, de equívocos gravíssimos, que qualquer pessoa que realmente estudar o assunto, com mínimo de seriedade, ela vai saber que aquilo ali é uma bobagem, que aquilo ali é uma mentira, né? E ficam fazendo uma série de afirmações idiotas, sem fundamento nenhum, né? Como a Revolução Cubana foi um fracasso, né? Isso é um absurdo terrível. Primeiro que esse cara provavelmente não sabe o que era Cuba antes da Revolução Cubana, né? Cuba era uma região que era totalmente dominada pelos Estados Unidos. Era uma colônia praticamente americana, né? Norte-americana, né? Então, assim, é o que o Bolsonaro está tentando transformar o Brasil, né? Está transformando o Brasil uma colônia norte-americana. Era o que era Cuba. Cuba tinha representantes que serviam aos interesses dos Estados Unidos, né? Ou seja, soberania zero. A situação social, educacional do país, péssima. Com a Revolução Cubana, hoje a gente vê todos os dados de lá, mesmo tendo alguns problemas econômicos, a educação cubana é uma educação excelente, como eu já falei aqui em outros vídeos anteriores. A saúde é excelente, né? Enfim, segurança pública. Enfim, o Estado disponibiliza aquilo de maior necessidade para a população, né? Saúde, emprego, segurança e educação, né? Eles têm uma ótima formação. Tanto é que os médicos cubanos, por exemplo, eles vão para todas as regiões do mundo, né? Vários países envolvidos. Por quê?
são ótimos médicos, são excelentes médicos. Então, isso mostra a qualidade, o nível de educação de Cuba. E todos os testes que são feitos na educação básica, na educação superior, Cuba se sai muito bem. Então, assim, dizer que isso é um fracasso, sobre qual perspectiva, né? Sobre qual perspectiva? Então, assim, primeiro que eles nem explicam, eles fazem uma série de afirmações também, sem nem sequer fundamentar, sem nem sequer argumentar, pegando ali umas bobagens, umas frases de efeitos neoliberais, né? Que a gente ouve tanto, que está no senso comum. Então, assim, na prática eles são neoliberais, sim, né? São neoliberais que acham que, porque eles defendem ali, vamos dizer assim, algumas questões de costumes ali que são progressistas, algumas ideias voltadas para os costumes progressistas e tal, aí eles são de centro-esquerda. Quer dizer, na pauta econômica são neoliberais, na pauta econômica e social são neoliberais, e nas questões voltadas para os costumes aí são progressistas, né? É uma coisa ridícula, é uma coisa absurda, né? Então, assim, gente, por esse motivo, né? Além disso, a total falta de seriedade, né? Principal seria isso. A falta de seriedade com que eles tratam as questões. Cadê o estudo que ele faz sobre isso? O que ele apresenta de argumentação sólida a respeito dessas afirmações que ele faz? Nenhuma. Nenhuma. Né? Não há ali uma seriedade, como ele disse. Ter. É só uma mera propaganda enganosa. Que a resistência é acadêmica, a resistência é a intelectualidade. E você vê uma série de bobagens quase todos os dias. Se você parar para ver um vídeo do Henry, um vídeo do Carlito, um vídeo de qualquer pessoa da resistência, pelo menos desses dois, do Clayson também, de alguns outros aí, né? Você vê uma série de erros. Não em todos os vídeos, mas em uma boa parte. Em uma boa parte você vê uma série de erros, principalmente quando trata das questões mais importantes que a gente está vivendo. Quer dizer, os caras não têm noção, ou eles não sabem, né? Eu não sei se eles têm conhecimento, se eles sabem, né? Ou não sabem, ou fingem não saber, né? Mas é uma série de bobagens que aqueles caras falam. Aquele ideia de consciência, aquele Henri Bugalho, né? Que, assim, até a gente fica meio surpreso de tanta bobagem de pessoas que se dizem intelectuais, né? Eu nunca vi, gente, assim, pessoas que realmente, assim, são intelectuais e falam uma série de bobagens como eles falam. E a gente fica meio triste, né? Fica meio chateado, triste em ver uma situação dessas. E isso vai bem na linha que eu acredito que esteja acontecendo com o Brasil. O que está acontecendo no Brasil é meio simples de falar. O que a gente vai ter no Brasil é uma divisão entre neoliberais e conservadores. Por quê, gente? Porque isso serve na lógica norte-americana de dominação do Brasil, né? Pessoas que são neoliberais têm um pensamento imbecil neoliberal e que têm um pensamento conservador. Porque ambas são de direita e ambas vão estar a serviço dos interesses norte-americanos, né? Vão estar fazendo a mesma propaganda. Porque a questão dos costumes é uma questão secundária. Não que não seja importante, mas que os próprios órgãos, como a ONU, outros órgãos aí, meio que, vamos dizer assim, garantem. Eu vejo um risco pequeno em relação a essas pautas de costumes, assim. Eu não acredito que seja muita coisa, e mesmo que é feito, não tem o mesmo impacto, nem se compara o impacto que tem isso ao impacto que tem as questões voltadas para as questões sociais e econômicas, que é um impacto de morte mesmo, né? E a questão da perseguição política. Então eles não falam da questão da perseguição política, não falam das questões sociais, né? O país aí na miséria, desemprego e tudo mais, fogem dessas questões para ficar debatendo costumes. Aí quando vão falar em alguma questão histórica, econômica, social, falam uma bocada de merda neoliberal.
e nem sequer compreendem a diferença entre neoliberalismo e liberalismo clássico, entre neoliberalismo e keynesianismo. Não sabem o que é a social-democracia, que dizem ser sociais-democratas, e não, nem sabem o que é isso. Então, assim, ou não sabem ou fingem não saber, porque as definições que eles dão e o que eles dizem, as afirmações que eles fazem, não fazem sentido sobre a perspectiva daquilo que eles dizem ser. Então, assim, em relação tanto à questão política, quanto às questões econômicas, sociais, que eles desprezam, né? Eles só querem agradar aquele tipo de esquerda, né? Que eu chamo de pós-moderna, né? Que é conhecida como esquerda pós-moderna, que se importa apenas com pauta de costumes, né? Que aparentemente não liga, ou finge que não liga para questões sociais e econômicas. Aí essa esquerdazinha, né, que eu nem gosto de chamar de esquerda, mas enfim, né? Vamos chamar aqui para fins aqui educativos. Mas simplificação, né, apenas, mas é isso que acontece, né? O que a gente está acontecendo no Brasil é uma divisão entre neoliberais e conservadores. E a esquerda pós-moderna, que a grosso modo é neoliberal. Porque a partir do momento que você defende uma visão neoliberal no aspecto econômico e social, então você é um neoliberal. Então, assim, eu não vejo seriedade no trabalho que eles fazem, não. Não vejo nem um pouco de seriedade, não. É claro que alguns vídeos que eles fazem sobre outras questões, questões mais técnicas, algumas outras questões que fogem da questão política, aí sim eles falam, ou algumas outras questões até políticas mais rasas, eles até falam, mas quando eles vão se aprofundar, a coisa muda de figura e a gente vê o que realmente eles são e o que realmente eles pensam, o que realmente eles defendem, né? Então eles prestam um desserviço muito grande, um desserviço enorme, né? E assim, eu espero que as pessoas possam acordar dessa dicotomia aí entre resistência e neoconservadores, porque ambos são péssimos, né? Ambos são péssimos, infelizmente. Então não tem como haver uma união aí. Tem gente que fala a união da esquerda e tal. Que esquerda? Qual esquerda? Essa esquerda aí? Neoliberal? Vocês têm que parar para pensar isso. Vocês têm que analisar de forma mais correta o discurso que eles pregam, que eles propagam. Ou eles são extremamente burros, não entendem absolutamente nada de conceito de política, conceitos políticos e econômicos, nada mesmo. Ou isso é proposital, ou eles estão aceitando essa divisão, esse controle imperialista sobre o Brasil. Das duas, uma. Tá? Então é bem perigoso isso que eles estão fazendo para o país, né? E é provavelmente o que vai acontecer. O que eu estou enxergando assim, infelizmente, né? A gente tem que enxergar a realidade. O que está acontecendo é isso, que talvez o poder seja aí colocado nas mãos de gente como eles, né? Que é contra essas pautas neoconservadoras nos costumes, mas na questão social e econômica é um puta de um neoliberal. Então a gente, se for isso, vai continuar na merda, né? Ai, é triste isso. Então vamos lá, gente. Valeu.